Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 11. Primeira Reis, capítulo 11. Glória ao Senhor Jesus. Aleluias, glória ao Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Aleluias. Diga glória a Jesus. Vamos ler juntos? 1 Reis 11. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, isto além da filha de Faraó: Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas Salomão se uniu com amor, e tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o seu coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estranhas, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera, e acerca desta matéria lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses. Porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia nos teus dias não o farei por amor de Davi teu pai. Da mão de teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém, que tenho elegido. Senhor, louvamos a Ti, meu Deus, nesta noite. Suplicamos, Senhor, que o Espírito Santo venha a operar com liberdade. Como diz 2 Coríntios 3, onde há o Espírito do Senhor, há a liberdade. Senhor amado, desfaz os impedimentos, Senhor, em nome de Jesus. Senhor amado, que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como diz 2 Tessalonicenses 3. Senhor amado, nós suplicamos a Ti. Ordena, Senhor amado, aos anjos a ministrarem em nosso favor, ministrarem em favor de cada um que há de herdar a salvação. Louvado seja o Senhor. Senhor, venha remover toda incredulidade em nome de Jesus. Senhor, que cada um possa atentar agora para o Senhor com todas as forças da sua alma, como diz Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Meu Deus, queremos agora buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, como diz Colossenses 3. Senhor amado, vai operando. Louvado seja o Senhor, Pai amado, nós nos quebrantamos diante de Ti. Senhor, nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Nós queremos fazer a Tua vontade, Senhor. Não estamos aqui para cumprir um ritual religioso.
ou uma cerimônia. Nós estamos aqui para uma busca, a busca de um relacionamento contigo, comunhão contigo. Como diz o Salmo 42, a minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. Senhor eterno, entrarei em sua casa, com Ele cearei e Ele comigo. É isso que queremos, meu Deus, meu Senhor. Pai amado, sacia a nossa alma, o nosso espírito. Em nome de Jesus, Senhor amado, nós clamamos a Ti. Senhor eterno, torna-nos espirituais. Opera, Senhor, em cada vida. Batiza no Espírito Santo. Senhor amado, flui do Teu Espírito nesta noite, em nome de Jesus. Aleluias. Diga glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor fala a verdade como nenhum outro livro pode fazer, porque qualquer outro livro está contaminado pelo ser humano. O único que é puro é a palavra de Deus. Salmo 12:7, as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornos de barro, purificada 7 vezes. Salmo 119 diz assim: a toda a perfeição eu vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. Salmo 119 também diz assim: a tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. A palavra do Senhor, ela fala a verdade sem rodeios e fala de acordo com a nossa necessidade. Repita comigo: nós temos necessidade de ouvir a verdade. Diga glória a Jesus. Irmãos, o livro de Provérbios diz: fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. Ainda que a palavra venha nos ferir, é uma palavra fiel. Ela que fere, ela também cura, ela também restaura. Essa palavra que às vezes destrói a nossa vida errada, mas também constrói a nossa vida certa. Irmãos, a palavra do Senhor ensina que o ser humano é fraco. Repita comigo: o ser humano é naturalmente fraco. Salmo 8, o que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Salmo 103:14, ele conhece a nossa estrutura, lembra-se que somos pó. Diga glória a Jesus. Eclesiastes 12:7, até que o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Irmãos, não existe virtude em nós. Salmo 49, o último versículo 19, diz assim: o homem que está em honra e não tem entendimento é como os animais que perecem. Irmãos, não existe virtude alguma no ser humano. Nós somos falíveis, nós somos suscetíveis à doença, nós somos corruptíveis. A carne e o sangue não herdam o reino de Deus, como diz 1 Coríntios 15. Diga glória a Jesus. Nem a corrupção herda a incorrupção. E o versículo continua: convém que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Quer dizer, irmãos, para entrarmos no reino de Deus, nós precisamos ser transformados. Filipenses 3, o qual transformará o nosso corpo abatido, para sermos conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Irmãos, o ser humano nada é. Outra coisa que a palavra do Senhor ensina, repita comigo: o coração do ser humano é fraco. Ezequiel 16:33, quão fraco é o teu coração, fazendo as obras de uma meretriz imperiosa. Jeremias 17:9, o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrompido. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós mudamos muito de ideia. O nosso coração percebe coisas erradas, tira conclusões erradas. Ali no final do capítulo 7 de João, do Evangelho de João, diga glória a Jesus. Nicodemos quis defender Jesus, e daí se levantaram contra ele e disseram assim: és tu também Galileu? Examinas bem, verás que nenhum profeta surgiu da Galileia. Só que eles estavam errados. Jesus não era da Galileia, Jesus nasceu em Belém, da Judeia. Diga glória a Jesus.
Percepção errada. Entenderam errado. Quando Jesus estava falando, isso diz no Evangelho de João capítulo 5, Jesus falando, veio uma voz do céu, dizendo assim, já o tenho glorificado e uma vez ainda hei de glorificá-lo. E daí as pessoas diziam assim, foi um trovão. Outros diziam assim, não, foi um anjo que lhe falou. E estavam errados na sua percepção, porque não foi nem um trovão e não foi nem um anjo, foi o próprio Deus falando. Quando Jesus se transfigurou, diz ali em Mateus 17, a glória do Senhor resplandeceu e veio Moisés e Elias, e Pedro falou aquela palavra impensada, façamos 3 tendas, coisa que não tinha nada a ver. Irmãos, a compreensão humana é muito falível. Diga glória a Jesus. Nós não podemos confiar em nós precisamos confiar no Senhor. Filipenses 3, a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Irmãos, nós lemos o texto de Salomão, o mais sábio que houve, o mais rico, o mais experimentado que houve, e nós estamos vendo aqui, irmãos, tudo o que aconteceu com ele. Ele se desviou do Senhor. No final de sua vida, ele teve 1000 esposas, e os livros dizem, você pode conferir os livros de história e os comentários bíblicos, não é exagero, é que os números estão bem traduzidos, 1000 esposas mesmo, porque naquela época eram países muito pequenos, que viviam em guerra uns com os outros. Então, para garantir relativa paz, o rei de um país costumava casar com as filhas dos reinos vizinhos, para com isso garantir que o pai da esposa dele não ia vir contra ele, porque daí disso nasceriam também netos. Então esses casamentos eram alianças comerciais, eram alianças políticas. Mas, irmãos, em Deuteronômio 17, na lei de Moisés, o Senhor falou expressamente para que isso não acontecesse. Está escrito ali que se houvesse rei em Israel, não poderia multiplicar nem fazendas, nem bens, nem cavalos e nem esposas. Irmãos, e Salomão, ele desprezou expressamente um texto da palavra do Senhor. Irmãos, aqui diz que o coração de Salomão já não era perfeito para com o Senhor. Ele começou bem e terminou mal. Um dos terríveis exemplos bíblicos de gente que começou bem e não terminou bem de forma alguma. O Senhor quer falar conosco nesta noite. Diga glória a Jesus. Repita comigo, o nosso coração é muito vulnerável. Irmãos, o que aconteceu? O reino de Salomão, que era para ser de 12 tribos, foi rasgado, ele continuou com uma só. Irmãos, quando uma igreja se desvia do Senhor, ela que deveria ser grande, fica uma congregação pequenininha. Por quê? Por amor de alguns. Deus ainda preservou uma tribo por amor de Davi, nem de Salomão, de Davi e de Jerusalém, porque Jesus disse em Mateus 5 que é a cidade do grande rei. Diga glória a Jesus. Meu amado, quando você se desvia do Senhor, o coração não era mais perfeito. O que significa isso? Salomão ainda mantinha uma comunhão aparente, e ele até achava que era uma comunhão, mas já não era mais só o Senhor. Mateus 6:24, não podeis servir a 2 senhores. Fala para o outro lado, não se pode servir 2 senhores. Diga glória a Jesus. O coração se dividiu. Irmãos, o coração é tão fraco que o coração do ser humano gosta de agradar os outros. A palavra do Senhor nos ensina que nós temos que agradar a Deus. Como diz o livro de Atos 5:20, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Fala para o outro lado, mais importa obedecer a Deus. Mas vai passando o tempo, fica querendo agradar a sogra, a mulher, a mãe, os filhos, o patrão. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. E já se desvia do Senhor, e já se afasta do Senhor. Irmãos, é muito fácil se desviar. Irmãos, esse desvio, o pior desvio que existe, porque Salomão apostatou do Senhor, porque ele incorreu no pior pecado que pode haver, que é o pecado da idolatria.
O pai de Salomão, Davi, ele cometeu pecados hediondos, que foi um adultério e um homicídio. Mas a palavra do Senhor reputa que o pecado de Salomão foi ainda pior, porque foi idolatria, foi colocar algo no lugar de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, o que pode acontecer? O que pode desviar o nosso coração do Senhor? Lucas 21:34, não aconteça que os vossos corações se carreguem de embriaguez, glutonaria e dos cuidados da vida. O nosso coração pode se carregar de glutonaria e embriaguez. Mas é fácil a gente se defender, mas eu não sou glutão, mas eu não bebo. Sabe o que significa isso, glutonaria e embriaguez? É festa. Por exemplo, festa de casamento. A pessoa vive preparando uma festa de casamento para daqui a 6 meses e só pensa nisso. Vem no culto de domingo, mas fica lá, eu tenho que comprar uma fita, eu tenho, filmagem. Fazem misericórdia. Jesus vem, você fica preparando o seu casamento, viu? Aliás, Lucas 17, compravam, vendiam, casavam e davam-se em casamento, até que choveu fogo sobre Sodoma. Diga glória a Jesus. Isso é glutonaria e embriaguez. Não, porque eu tenho que fazer a festa de 15 anos da minha filha, então vai ser daqui a 3 meses, tenho que fazer isso. Só pensa nisso. E continua vindo na igreja. Só que o coração está dividido. Não se busca mais ao Senhor como devia. Diga glória a Jesus. É boda de prata, é festa de aniversário, é festa de qualquer coisa. Isso é que a Bíblia fala de glutonaria e embriaguez. Que é outra coisa, os cuidados da vida que diz o mesmo versículo. Sabe o que? É vestibular. Não, pastor, esse ano, então o senhor me desculpe aí que eu não vou vir na igreja, porque eu vou fazer vestibular? Pergunta assim, que beleza, que maravilha, né? Dê um jeito de estudar, mas venha na igreja, faça qualquer coisa, porque o coração vai se desviar. Eu, pastor, até Salomão, fala para você, até Salomão, e você não é melhor que ele? Meu filho, nem se compara, né? Menos, né? Fala assim, menos, né? Porque se o caso do Salomão fazer vestibular, ele nem precisava estudar. Diga glória a Jesus. Os cuidados da vida. Não, pastor, porque vou fazer um concurso. Precisa estudar. Você precisa orar, meu filho. Você precisa buscar ao Senhor. Diga glória a Jesus. Tem que fazer as coisas, mas aprenda a fazer as coisas. Fala para você, aprenda a fazer as coisas. Coloca o coração nisso e fica tomado por essas coisas e se desvia do Senhor, e o coração já não é mais perfeito. Sabe como você pode perceber se o coração é perfeito ou não? Lembra 4, 5, 6 anos atrás, que no momento do louvor, o teu coração, o teu espírito se exaltava, você estava na presença do Senhor. Hoje, no momento do louvor, você fica olhando para o lado, será para não sei quem? Beijarei teus pés, meu amado. Fazem misericórdia. O coração não está nisso, está cantando à toa. Aliás, isso até ofende a Deus. Fazem misericórdia. O coração não é mais perfeito, não está naquilo. Não está com todo o empenho, com toda a devoção. Repita comigo, o coração humano é muito fraco. Irmãos, Salomão se desviou por causa das suas mulheres, porque ele fez má associação. Diga glória a Jesus. Por isso que 2 Coríntios capítulo 6 diz, para não se associar com as coisas das trevas. Efésios 5 também diz, não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. 1 Coríntios 5 diz que não é nem para ter contato com aquele que se diz irmão, mas for devasso, adúltero, idólatra, beberrão ou roubador. A palavra diz ali que não é nem para ter refeição com tais pessoas, porque isso acaba corrompendo. 1 Coríntios 15:33, as más conversações corrompem os bons costumes. Bem-aventurado o varão que não anda segundo, nem se detém no caminho dos pecadores,
nem se assenta na roda dos escarnecedores. Diga glória a Jesus. Repita comigo: o crente vive para agradar a Deus. Irmãos, o problema de Salomão começou quando ele desprezou um texto bíblico. Só que hoje nós analisando, aliás, a gente analisando a vida de qualquer um fica muito fácil. O livro de Deuteronômio, obviamente, já estava escrito na época do rei Salomão, porque Moisés, que o escreveu, viveu muito antes de Salomão. Então tinha escrito. Salomão sabia. Salomão conhecia a lei. Davi conhecia e Davi ensinou. Então ele sabia. Diz lá Deuteronômio 17, para não multiplicar esposas. Ele sabia, ele pecou naquilo. Mas quantos que não fazem isso também? Fazem misericórdia. Sabe qual é o pensamento, irmãos? O pensamento mais diabólico que existe é o pensamento assim: né, pastor, mas não é bem assim, né? Diz ali para não multiplicar mulheres, né? Mas era o contexto da época. Eu imagino Salomão falando: não é assim, né? Mas eu não multipliquei tanto, só 1000. Faz misericórdia. Irmãos, mas quantos que fazem isso hoje? Irmãos, o pensamento diabólico pastor, está escrito, mas ninguém faz, né? Faz misericórdia. Realmente, os perdidos não fazem, só os crentes. Fala assim, só os crentes. Quer ver como o crente despreza isso? 1 Tessalonicenses 5, orai sem cessar. Pastor, mas é força, assim, figura de retórica, figura de linguagem, né? Orar sem cessar quer dizer assim, orar sempre, né? Pois é, sempre. Falaram assim, pois é. E você ora? Ou você está desprezando este versículo? Diga glória a Jesus. Irmãos, aqui é uma igreja que nós não ficamos falando em dinheiro. Mas tem gente, os mais engraçadinhos, falam assim, misericórdia, que, como não falam em dinheiro, não oferta nem nada. Dízimo é um assunto assim que ele ignora por completo, e depois ainda vem pedindo oração, que a coisa está preta, que as portas não se abrem. E sabe quando Deus vai abrir porta para avarento? Sabe quando? Pastor, mas não sobra por dízimo. E Deus não quer as tuas sobras mesmo. Fala assim, Deus não quer as tuas sobras. Fique para você e faça bom proveito. Misericórdia. Fala assim, misericórdia. Porque os ricos estavam dando sobra, Jesus nem olhou. Agora quando foi a viúva que deu as moedinhas, isso Jesus viu? Diga glória a Deus. Não falamos sobre isso, mas de vez em quando tem que falar. Tem gente aqui que está com a vida financeira profissional horrorosa, mas você oferta, você entrega dízimo na casa de Deus? Irmãos, diz lá Mateus 23 que os fariseus dizimavam até hortelã, endro e cominho, até as coisas mínimas. E Jesus disse, devíeis fazer estas e não esquecer aquelas é as mais importantes, a justiça, a misericórdia e a fé. E Jesus disse ainda em Mateus 6, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. E o fariseu nunca atrasava o dízimo. Diga glória a Jesus. Pergunta assim, e você? Olhe bem no olho do irmão, que tem gente que está assim olhando para o sapato. Olhe para o olho do irmão e pergunta assim, e você? E depois vem aqui na fila aqui que termina o culto, vai passar para mim, para você abrir a porta. A resposta já está sendo dada antecipadamente, viu? Não vem hoje pedir, não faça um concerto com o Senhor. Diga glória a Jesus, porque despreza escancaradamente a palavra do Senhor. O que Jesus disse em Mateus 5? Se alguém olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Pastor, mas o senhor sabe, né? Eu não sei de nada. Jesus não sabe de nada também. Jesus sabe do que está escrito. Diga glória a Deus.
purifique os teus olhos. Fale isso para o do lado, purifique os teus olhos. Então, irmãos, o problema de desprezar um texto bíblico é muito fácil e é muito sério. Diga glória a Deus. Quem é presbítero, quem é diácono, leia todos os dias 1 Timóteo 3, leia. Convém que o bispo seja irrepreensível, etc e tal, etc. Vai lendo, eu nem vou repetir. Diga glória a Jesus. Tem alguma coisa ali que não está na tua vida? E você ora todos os dias para o Senhor completar isso? Ou você nem lembra? Meu amado, está escrito expressamente. Como vai esquecer? Pergunta assim, como? Meu amado, o que está escrito, Deus não esquece. E nós vamos ser julgados de acordo com o que está escrito. Jesus disse em João 12, eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Já tem quem julgue o mundo. A palavra que eu tenho pregado, esta é que há de julgar o mundo. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor diz aqui que Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Repita comigo, os olhos de Deus veem tudo. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Diga glória a Jesus. Estávamos cantando, o Espírito Santo já falou. Quando a pregação vem nesse tom, não termine o culto e venha dizer para o pastor assim: ai pastor, eu estou dando aula para a criança, eu vou parar até consertar a vida, viu? Eu estou tocando orquestra, ou eu sou diácono, eu não vou mais ser até consertar. Pare com isso. Fala assim, pare com isso. Quer dizer, a única coisa certa que você está fazendo, você vai parar? Pare com a coisa errada, por favor, e continua fazendo a certa. Fala assim, por favor. Diga glória a Jesus. Porque a pessoa sempre inverte. Eu não estou dizendo para você parar de ser diácono, eu estou dizendo para você parar de pecar. Diga glória a Jesus. E se tem alguma coisa, então pare de fazer o que está errado. Diga glória a Jesus. Irmãos, fazer mal aos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor estão vendo todas as coisas. Irmãos, é muito fácil desviar. O Senhor tem falado conosco ultimamente. Nós estamos em campanha de jejum e de oração na madrugada. A campanha continua. Fale isso para o outro lado. A campanha continua. Quem está em oração na madrugada, continue. Em casa só faremos essa madrugada, porque passamos a madrugada em outros afazeres domésticos. Diga glória a Jesus. Infantis, meu Deus do céu. Mas esta madrugada continuaremos na oração. Diga glória a Jesus. Meu amado, por quê? O Senhor falou com Salomão. Deus mandou o profeta e não adiantou. Ele continuou. Porque, irmãos, e essas coisas de desvio, elas começam muito sutis. Qual pode ter sido o pensamento de Salomão? Mas eu casei com essas mulheres, mas isso não influi no povo. Elas não estão assim, exercendo influência sobre o povo. Cada uma veio com a sua cultura, mas nós temos que respeitar, né? Faça, meu favor. Faça misericórdia. Casou com a mulher lá que veio com as abominações e tem que respeitar. Mas, irmãos, o que aconteceu? Ficou com esse tipo de pensamento até que as mulheres acabaram pervertendo o coração dele. Está escrito, diga glória a Jesus. Daí você fica nessa assim, não pastor, mas eu vou. Me convidaram para uma festa, lá vai ter bebida, lá vai ter conversa. Não pastor, mas eu vou lá, eu vou vigiar. Se vigiasse, você nem ia, meu filho. Diga glória a Deus. Ah, não, pastor, eu sou forte. Que nem o Salomão, né? Faz misericórdia. Irmãos, o Senhor está falando conosco hoje. O nosso coração é fraco.
Fala assim, fraco. Tem gente que está falando isso com a boca, mas ele ainda se sente forte. A hora que você cair e der com a cara no chão, daí você descobre que é fraco. Diga glória a Deus. Irmãos, o Senhor está falando conosco hoje. Repita comigo, nós precisamos de padrões fixos. Irmãos, a nossa mente é assim, nós relativizamos apenas as coisas de Deus, sempre para tentar conciliar aquilo que é inconciliável. Pastor, eu vou namorar aquele rapaz, ele não é crente, né? Mas nós vamos orando. Você não lê Bíblia, né? Faz misericórdia. Não, pastor, mas eu conheço o filho da vizinha, da tia, da cunhada, da prima, que namorou um moço que não era crente, ele se converteu. Amado, na igreja nós não trabalhamos com casuísmo, nós trabalhamos com a verdade. Diga glória a Jesus. Se o filho da sobrinha, da prima, da cunhada, da tia se converteu, é exceção. E não é isso que Deus manda. Diga glória a Jesus. Fica desprezando o que a palavra do Senhor diz. Mas nós precisamos de padrões fixos. O livro de Provérbios diz assim: não removas os limites antigos que fizeram os teus pais. E esse pais é no sentido assim, pais espirituais, aqueles que conseguiram trazer o Evangelho de Jesus Cristo até hoje. Diga glória a Deus. Ainda hoje no almoço, conversando em casa de irmãos, eles falando de algumas pessoas. Irmãos, existem pessoas dentro das igrejas que elas entram assim, não com o intuito de edificar, mas com o intuito de destruir. Com o intuito assim, mas para que estudo bíblico? Não vem ninguém mesmo. Pastor, mas para que jejuar? Não precisa jejuar tanto assim. Pastor, mas para que tanto culto? Sempre palavras que, para tais pessoas, se a igreja fechasse a porta e deixasse de existir, estaria boa. Seria uma excelente ideia. Então não é gente que vem para ajuntar, mas vem para espalhar. E Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Irmãos, esses pensamentos que nós temos é sempre para diminuir frequência, igreja, leitura de Bíblia, oração e jejum. Sempre. Fazem misericórdia. Você nunca tem pensamento assim, eu preciso parar de gastar tanto tempo à toa. Você nunca pensa assim. Você pensa assim, não, né? Nós temos que ter sabedoria. Sempre que o crente usa essa frase, você espera o que vem depois. Faz misericórdia. Não, pastor, nós precisamos ter sabedoria, né? Nós estamos vindo muito na igreja, então. Ter sabedoria é parar de vir? Pare de ir em outros lugares. Isso que é ter sabedoria. Uma coisa pedir ao Senhor, que eu possa. Fala assim, diga glória a Jesus. Não, pastor, sabe, o dinheiro está apertado, então nós estamos gastando muito dinheiro com passagem de ônibus. Faz misericórdia. Vá trabalhar a pé para poder vir no culto, então. Diga glória a Jesus. Deixe de almoçar algum dia para vir à igreja. Garanto que o Senhor te abençoe e abre, despeja das janelas de Deus sobre você. Diga glória a Jesus. Fazei prova de mim, diz o Senhor. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Irmãos, nós precisamos ter padrões fixos. Repita comigo, eu não posso relativizar os valores de Deus na minha vida. Irmãos, eu sofri batalha mental por muito tempo, até que eu consegui discernir o que era. O maligno tentando atacar e tentando diminuir sempre pensamentos do jeito assim. Não, você está exagerando. Você é crente demais. Dá para ser crente um pouco menos, né? Faz misericórdia. Irmãos, esse tipo de pensamento é aquele do qual Jesus virou para Pedro e disse assim: arreda de mim, Satanás. Porque Pedro disse: Senhor, não te faças nenhum mal. Como se fazer a vontade de Deus fizesse mal para alguém? Diga glória a Jesus.
Como se fazer a vontade de Deus deixasse alguém estressado ou cansado. Se alguma coisa está nos cansando, precisamos discernir o que é. Mas as coisas de Deus jamais. Porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Correm e não se cansam. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor está falando conosco hoje aqui. Irmãos, o Senhor tem me falado muito sobre isto. O Evangelho chegou até nós aqui no Brasil, ano 2004. Por quê? Porque pessoas foram fiéis o suficiente para irem transmitindo a palavra de geração em geração. Pessoas foram firmes o suficiente para que nós pudéssemos hoje sermos beneficiados. Irmãos, os crentes que foram crentes antes de nós, responsáveis, colunas na casa de Deus, eles mantiveram muito firmes os padrões. Diga glória a Deus. Eles souberam ensinar a seus filhos, ensinar na palavra do Senhor, saber os textos de cor, saber a palavra de Deus e ter assim essa conduta, ir à casa do Senhor, reverência na casa de Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Eclesiastes 5:1. Diga glória a Jesus. Irmãos, se os que foram crentes antes de nós, se fosse assim nesse oba-oba, nessa baderna, jamais nós poderíamos nos converter, porque não haveria quem evangelizar, não haveria quem transmitir a palavra. Eles foram fiéis e chegaram até aqui, e a nossa incumbência é continuar daqui para frente. Diga glória a Jesus. Irmãos, a vida cristã é como se fosse uma corrida de revezamento. Sabe aquela que você vê nas Olimpíadas, carrega um bastão até que chega e deixa o bastão na mão desse, que esse vai correr e passar para outro, e agora é a nossa vez. Fala para o lado, agora é a tua vez. Diga glória a Jesus. Você imagine, meu amado, quem foi crente no Brasil há 100 anos atrás, sem as facilidades de hoje, sem os meios de comunicação, quando o número de crentes no Brasil era muito pequeno, a perseguição era muito grande, porque o Brasil é o maior país católico do mundo. Fazem misericórdia. E eles foram fiéis. Irmãos, como disse Jesus, é verdadeiro ditado: um planta e o outro colhe. Outros semearam e vós entrastes no seu trabalho, diz Jesus ali em João capítulo 4. Nós hoje desfrutamos o fruto de trabalho e fruto de oração de crentes que foram antes de nós. Diga glória a Jesus. Mas eram firmes, o coração no Senhor. Vamos ficar de pé. Glória ao nosso Deus. Irmãos, existem coisas, aqueles que são filhos de crentes, existem coisas nos nossos antepassados que nós podemos achar assim antiquadas, mas não tem como mudar. A questão da fé em Deus, a questão do respeito ao Senhor, do respeito na casa de Deus, não tem como modernizar isto. Diga glória a Jesus. O Evangelho cresce na China de forma espantosa, mas ainda há 2 semanas atrás teve notícias nos canais de comunicação de crentes que foram mortos, porque lá a perseguição é feroz, ainda se matam crentes, mas estima-se que 35% da população já é do Senhor, mas porque são igrejas sérias, não é assim estilo comunidade brasileira, badernão assim, oba-oba. Sabe quando 35% de chinês vai se converter de jeito? Sabe quando? Fala para assim do lado, quando? Sabe quando? Nunca. Meu amado, para as coisas continuarem, elas têm que ter método, elas têm que ter regra, têm que ter disciplina. Diga glória a Jesus, para haver continuidade. São padrões que não tem como mudar. Diga glória a Jesus. Nós temos que fazer isso de todo o coração. Irmãos, o Senhor ainda está nos falando sobre a palavra de restauração. O Senhor me falou incomodamente nesta manhã que esta igreja já era para estar maior, não está,
porque em muitos o coração não é perfeito com o Senhor, como já foi anteriormente. Diga glória a Jesus, porque deixou outras coisas, outros assuntos. E não venha com explicações, porque para discurso nós somos ótimos. Não, pastor, está certo, né, que eu estou fazendo 3 cursos e estou trabalhando 20 horas extras por semana, mas eu tenho orado 10 segundos, né? Com sono, babando na cama, né? Mas em misericórdia. Eu leio a Bíblia todo dia, um versículo da caixinha de promessa, né? Isso é ler Bíblia por acaso? Mas em misericórdia. Então, para discurso nós somos ótimos, mas Deus vê o coração. Fala para o lado, o coração tem que ser perfeito. Senhor, de Pai, nós nos humilhamos, meu Deus, nesta noite, nós nos prostramos diante de Ti, Senhor. Deus eterno, nós queremos manter os padrões, guardar o que não tem como mudar, o que tem que ser. Como está escrito, retende as tradições tais quais vos foram ensinadas. Senhor amado, em nome de Jesus. Senhor amado, nós estamos voltando ao Senhor com toda a nossa alma. Em nome de Jesus. Opera, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós clamamos a Ti em nome de Jesus. Aleluias. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor trabalha em nossas vidas. E o Senhor quer que nós voltemos a um estado de absoluta devoção ao Senhor. Diga glória a Jesus. Um estado assim que as coisas do Senhor estão 24 horas na tua mente, no teu coração, no teu espírito. Diga glória a Jesus. Um estado que você está sempre em espírito, sempre no Senhor, que a qualquer momento que alguém começa a falar as coisas de Deus, você já está no Senhor, já está em espírito. E que nós precisamos buscar isso do Senhor e restaurarmos-nos diante de Deus. Isso é uma necessidade. Nesta campanha da madrugada, irmãos, foi de sexta para sábado. Nem contei isso para minha esposa, mas o Senhor me incomodou agora para dizer a todos. Estávamos na oração e o Senhor vai promovendo circunstâncias assim para nos pressionar. E a palavra do Senhor nessa noite é para te pressionar. Fala para nós assim, o Senhor está te pressionando. Nessa campanha da madrugada, de sexta para sábado, conseguir derramar o coração diante do Senhor de forma tal que a comover, a sensibilizar o coração de Deus de forma tal a ser ouvido por Deus. Irmãos, eu ouvi dentro de mim como se fosse 2 peças se encaixando assim. Diga glória a Deus. Como quando sai algum osso do lugar e você dá um tranco assim e volta no lugar. Diga glória a Jesus. Você voltou no lugar porque tinha alguma coisa fora do lugar. Fala para nós assim, Jesus quer te dar um tranco. Diga glória a Jesus. Feche os teus olhos. Lá da rada canta, se da rada conta, recanta lá na sua.